Em 1995, finalmente eu consegui terminar meu primeiro romance. O professor Alfredo Palermo, que era um intelectual importante aqui da cidade, chamou isso aqui de uma plaquete. Não sei exatamente o que significa isso, mas na verdade é mais uma novela, talvez, do que um romance. A capa é da Thalí, tem umas ilustrações retrô, porque a história se passa nos anos 50. E é uma história baseada em algumas memórias familiares iniciais, né? A primeira delas o protagonista é uma criança que vai pegar o ônibus na rodoviária de Franca, que era, na verdade, um descampado, onde hoje é o terminal urbano de ônibus, não tinha nem prédio, nem nada, era ao lado do antigo mercado, né, municipal. E passava pela praça, 9 de julho, e ali havia um banco. Na época, as famílias mais ricas da cidade e as empresas doavam bancos para as praças da cidade. E era algo assim que sempre me chamou a atenção. O banco estava escrito assim: dos homens de cor à cidade de Franca. Quer dizer, eu sempre, quando era menino, eu olhava aqui e falava, mas todas as famílias, tem lá a família tal que doou, cada uma doou um banco, e todos os homens de cor doaram só um banco. Eu não conseguia entender aquilo, né? Hoje eu sei perfeitamente o motivo daquilo, o racismo estrutural, né, presente na sociedade brasileira. Aquilo era um exemplo, claro, infelizmente esse banco, numa das muitas reformas, ele desapareceu. Mas o ponto de partida era isso. Na época existia um serviço de ônibus, de ônibus não, era uma espécie de jardineira que levava as pessoas que queriam pegar o ônibus da Paulista em Barrinha, no município de Barrinha. E Franca era servida pela Mogiana, pela estrada de ferro Mogiana, que era muito precária, muito ruim, muito demorada. E a Paulista era muito melhor. Então as pessoas iam com esse veículo até a estação de Barrinha, lá pegava o trem para São Paulo. Então a história se passa assim, é uma viagem até Campinas, depois até São Paulo, e vão acontecendo coisas durante o caminho. Foi o primeiro texto de maior envergadura que eu produzi. Eu consegui o apoio de algumas empresas para imprimir esse livro na época, e foi o primeiro que eu já escrevi no computador. Eu já abandonei a máquina de escrever e passei para o computador. À época, o Lula era a principal liderança do PT. E eu pedi para ele, porque ele estava fazendo aquelas caravanas pelo Brasil. Então ele estava fazendo viagens pelo Brasil. Eu pedi para ele fazer o prefácio e ele fez. Então esse livro aqui, esse primeiro romance, tem um prefácio daquele que depois seria o primeiro presidente operário do Brasil. Essa história me deu assim muito prazer de escrever, porque eu fui investigando coisas da família e coisas daquela época, carros que se utilizavam, como é que eram as roupas, como é que as coisas aconteciam naqueles anos 50, né? Então isso eu tive que pesquisar um pouco para escrever algumas passagens do livro, né, que eu fui criando ao longo do tempo. Essa incursão depois geraria um outro produto mais à frente, que nós vamos ver num outro capítulo.